A paz do Senhor a todos nós. Oi, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, filho. Linda. Beijo duplo. Muito bem. É com imensa alegria. Hoje estamos novamente na presença de Deus, falando do amor dele. Vamos ler a palavra, vamos orar no final. E vamos estar orando também pelos aniversariantes de hoje. Tem algum aniversariante, amor? De cabeça, hoje é dia 13. Não? Não lembro. De cabeça a gente não lembra, então a gente vai para um aplicativo aqui. Hoje é aniversário da Alana, do Alex, do Fernando, do Ayrton, Ribamar, dos gêmeos Elton e Edmar. Bênção de Deus, né? Esses dois irmãos gêmeos aqui cantam e pregam a palavra de Deus. E a Tatiane. São esses os aniversariantes do dia que a gente conhece. E é isso aí. Deixando já o convite já para logo mais culto de edificação espiritual na nossa igreja, Congregação Jerusalém, Rua Hugo Pouzinho, número 76, setor 84. Não deixa o friozinho que tá chegando deixar você em casa, né? Vamos ler então? Bom, estaremos lendo Gênesis 47 e 48. Para quem não nos conhece, me chamo Adriano, minha esposa Brenda e a nossa filhinha Alicia. As outras filhas estão trabalhando, estudando e cuidando de bebê. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram a Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gozém. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes ao faraó: em que vocês trabalham? Eles lhes responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gozém. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém. E se você vê que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedades na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramassés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fonte. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó, quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou. Todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos,
e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos durante aquele ano inteiro. Ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quando o povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó, ou outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas terras. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que pertence até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147, aproximando-se a hora da sua morte. Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E Josué lhe jurou. E Israel curvou-se, apoiando em seu bordão. Gênesis 48. O cheirinho tá bom aqui, gente. Meu Deus. Quase na hora do meio-dia, no almoço. A Alicia já tá almoçando já. Algum tempo depois disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero, e eu o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade perpétua a seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito antes da minha vinda para cá serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos, para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José seu pai:
são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se o rosto em terra. E José tomou os dois Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e, cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo que o Deus a quem servirão meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Ele disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros, com esta expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês, e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como ninguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Bem? Glória a Deus. Glória a Deus. Está faltando alguma coisa na sua casa? Aqui vemos que houve fome. Houve fome naquela região. O que está faltando na sua casa, na minha casa? Já parou para pensar que sempre falta alguma coisa? Mas quando eu entreguei a minha vida a Deus, de todo o meu coração, começou a vir um ar dentro da minha alma de que eu não preciso de muitas coisas. Essa alegria que as pessoas buscam em coisas, em ter coisas. É bom ter coisas, conforto, um pouco de conforto para a família é sempre bom. Só que às vezes você já está no conforto da tua casa e você não tem gratidão pelo que tem. Talvez você não tenha uma casa própria, mas você não tem condições de pagar um aluguel. Mas esse desejo que a gente sempre tem por essas coisas, de ter, será que vem de Deus isso? No deserto, Deus mandava o maná e não deixou faltar nada para aquele povo.
Deus está provendo na tua casa. Se coloque à disposição. Se Ele te der, Ele é Deus. Se Ele não te der, Ele continua sendo Deus. E Jó comenta que ele veio nu e ele voltou nu. Mas a alegria foi de quê? De salvar os 20 filhos dele e a esposa e a vida dele. Então com essa palavra eu deixo no seu coração o pouco que você vai colocar aí na sua mesa, talvez. Agradeça, porque muita gente não tem esse pouco. Amém? Amém, filha? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, com essas palavras, a gente vai orar agora e agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. Amém? Ela vai orar também? Tá bom, ela vai orar também. Soberano Deus, maravilhoso Pai querido, Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento, Senhor Jesus. Pai querido, Senhor, eu sou grato pela minha casa, Senhor, pela minha família. Senhor Jesus, eu sou grato, Senhor Jesus, pelo meu ministério, Senhor. Sou grato, Senhor Jesus, por ter colocado como sacerdote do meu lar, Pai querido, Senhor, do lado de uma esposa maravilhosa, virtuosa, Senhor, que está ensinando, Senhor Jesus, a nossa filha nos Teus caminhos, Pai. No louvor, na adoração, na oração, na palavra. Pai querido, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus. Abençoa cada um, Pai querido Deus. Somos gratos a Ti, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo, Senhor. Agradecemos no muito e também no pouco, Pai querido Senhor. Porque tudo, Senhor Jesus, tudo é para Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória, Senhor. Pai amado Senhor, abençoa os aniversariantes de hoje, Senhor Jesus. Abençoa cada um, Pai querido Deus. Abençoa ali, Senhor Jesus, cada sonho, Senhor Jesus. Pai querido Senhor, cada sonho, Senhor. Pai querido Senhor Jesus, abençoa, Senhor, aquela pessoa que está com ansiedade, Pai querido Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, aquela pessoa que está com depressão, síndrome do pânico, Pai querido Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, essa pessoa liberta, Pai querido, essas pessoas que estão dentro do vício do álcool, Pai querido, da droga, Pai querido Senhor. Oh, Pai querido, abençoa essas pessoas narcisistas, Pai querido Senhor Jesus. Pai querido Senhor, liberta, Pai querido Deus, que eles venham a reconhecer o Deus Todo-Poderoso. Pai querido Senhor Jesus, quando eu entreguei a minha vida a Ti, Senhor Jesus, eu reconheci o Senhor como o único e suficiente Salvador e que eu sou dependente de Ti, Senhor. Eu não dependo de nada, Senhor Jesus, eu dependo de Ti somente. Eu não dependo do álcool, Senhor Jesus, eu dependo de Ti, Senhor Jesus. Eu entrego, Senhor Jesus, toda, Senhor Jesus, enfermidade, Senhor. Visita os hospitais, visita o centro de recuperação, visita os presídios, visita os lar de idosos, visita, Senhor Jesus, cada hospital, Pai querido Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido Senhor, fica conosco, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. E agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar tchau? Vem, tchau? Vem dar tchau. Vem. Vem. Vem dar tchau. Ah, Pai, vai buscar. Eu vou lá buscar. Vamos lá dar tchau. Ela tá escondida debaixo do aparador. Vamos dar tchau. Foi pegar o sapato? Foi pegar o sapato. Vamos dar tchau? Tchau. Dá tchau. Tchau. Um beijo. Beijo. Ah. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Amém. Deus abençoe.